Pessoal, estou devendo ainda para vocês aí mais uma pessoa aqui, né? Uma mulher, não é isso? Da outra vez, quando a Luciana decidiu sair, ela avisou com muita antecedência. Demora isso, até achar uma pessoa, né, que tem o perfil, que se enquadre, né? Eu já fiz um convite, a pessoa não me respondeu ainda, eu tenho que insistir lá, talvez não tenha visto. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, bom dia. Então, nós estamos focados de uma mulher e o Rocha pediu para que a gente mudasse o dia horário da gravação, porém, nós imaginamos que ele esteja acompanhando o Lula em Portugal, não é isso? Ele viajou com o Lula, né? Ele deve participar lá da entrega do Prêmio Camões ao Chico Buarque, porque foi a notícia que saiu é o seguinte, né? Que o Chico Buarque, quando visitou o Lula na cadeia, o Rocha era vamos dizer assim, a pessoa que estava junto, né? E o Lula prometeu que ia sair, ia virar presidente e ia entregar o prêmio pro Chico Buarque. Então, como o Rocha estava junto no momento dessa promessa, né, ele foi convidado também para participar da viagem a Você Portugal. está sabendo, hein, Eustáquio? Pô, você é um cara muito bem informado, detalhes, você Não, está sabendo. isso saiu na mídia, saiu na mídia e foi bastante divulgado. É, e hoje, né, só para dizer, Roberto, ó, hoje nós estamos gravando no dia 22 de abril, né? É o dia do descobrimento do Brasil, né? É, o Lula está em Portugal, inclusive o presidente português disse isso, que ele foi 22 de abril, que é o dia do descobrimento do Brasil, e ia ficar até 25, que é o dia da Revolução dos Cravos, né? Então a viagem do Lula pega esse período, esses dois, vou dizer assim, essas duas datas marcantes. Datas. E, e hoje também, Roberto, dia 22, é o Dia da Terra. O Dia da Terra foi definido em 1970, um congressista americano que defendeu essa data, então a gente está fazendo 53 anos do Dia da Terra. Então são duas agendas aí imprescindíveis para a gente discutir. Vamos refletir sobre o descobrimento do Brasil, que muita gente da esquerda hoje questiona, né, que o Brasil nunca foi descoberto, ele sempre existiu, né? O que acontece? Né? As pessoas no México, o México não foi descoberto, né? O que as crianças aprendem? Nós, quando crianças, aprendemos que Pedro Álvares de Cabral, em 1500, descobriu o Brasil. É isso que a gente aprende na escola. No México, eles aprendem na escola que houve a conquista. O México foi conquistado. O México não foi descoberto, foi conquistado. E ali tinha o quê? 30 milhões, né? Era uma população gigante É, ali. é uma população e muito avançada, né? Quer dizer, É, tecnologicamente, civilizacionalmente, mais avançada do que a brasileira, porque você tinha construções fantásticas no México, né? Feito pelos astecas, né? Naquela região ali, feito pelos maias, etc. E, e realmente, mas assim, o número faz diferença, porque como tinha mais de 30 milhões ali, entre 30 e 40 milhões, foi uma conquista, né? Tiveram que ser. E teve a morte, né, o Roberto? Porque os caras mataram, né? É, Mataram, chegaram e mataram muita gente e conquistaram. A mesma coisa aconteceu no Peru, né? Eles entraram, foram bem recebidos e depois é como se fosse um golpe, né? Um golpe é. militar dentro desse Atahualpa, país. Atahualpa, não é isso? No México, sim. É, em toda essa Pissarro. região. É. É, e, e no Brasil ficou essa história. Agora, o que sempre me intrigou é o seguinte: o Tratado de Tordesilhas é de 1494. E no Tratado de Tordesilhas fala que da linha de Tordesilhas para o leste pertencia a Portugal, né? A linha de Tordesilhas ela passa mais ou menos em Belém e vai até Florianópolis, por exemplo, tá? Mais ou menos isso. Então toda a linha que pega de Belém até Florianópolis já pertencia a Portugal. Então essa história que o Pedro Alves Cabral veio aqui por acaso, porque o navio desviou da rota, ela é muito estranha, porque assim, o pessoal já sabia que tinha o Brasil, Agora, né? o Eustáquio, o que eu acho interessante disso tudo, né? Você tem que ter uma história, não é isso? Alguma história vai existir.
O que que eu aprendi? Eu aprendi isso na graduação, né? Que a história que a gente aprende na escola, ela forma a identidade nacional, né? Então, o mexicano, ele se considera conquistado. O brasileiro considera que seu país foi descoberto, né? Eu sei que a gente aqui está esmiuçando, né? Mas, de qualquer modo, é o que é ensinado. Se você perguntar para o brasileiro quem foi Pedro Álvares Cabral, acho que a maioria vai saber, imagino, né? Não, é claro, mas veja, Mas ele, é ele mais não ou menos bateu aqui isso. por acaso, mas será que ele calculou a Bahia? Já estava calculado que ia Não, ser ali naquela região? não, eu não sei como é que qual que foi a estratégia. É o seguinte, porque ele estava indo para a Índia, né? Tanto é que o Pedro Álvares Cabral ficou 10 dias, 15 dias, eu não lembro bem. Ele ficou pouquíssimo tempo no Brasil. E depois ele foi para as Índias e depois ele nunca mais voltou. Tanto é que é o seguinte, nos primeiros 3 séculos da colonização brasileira, de 1500 a 1600, 1700 até 1800, não se falava muito de Pedro Álvares Cabral. Quase ninguém tocava no Pedro Álvares Cabral. É uma figura secundária, né? Por exemplo, Vasco da Gama Vasco da tinha, Gama foi o grande navegador. tinha uma projeção muito maior do que o Pedro Álvares Cabral, né? E outros navegadores portugueses também. E depois, aí já na época do Império, né, no século XIX, que começou a reconstruir essa história. Inclusive a Carta do Caminha, né? A Carta do Caminha, ela ficou desaparecida há muito tempo. Ela foi ser recuperada só no século XIX. Então, com a independência brasileira, se começou a construir essa essa história, né? É, E depois essa questão de você falar de narrativa, né? Depois, o interessante é o seguinte, porque ontem, né, 21 de abril, foi o dia do Tiradentes, né? O Tiradentes foram os portugueses que mandaram matar o Tiradentes, né? Então, você pode ter uma reação muito grande, mais ou menos como o México aí teve com os espanhóis, né? Só que na época da República, aí que depois que Dom Pedro I foi embora, né? Aí, principalmente por pressão dos militares, o Tiradentes foi vamos dizer, empossado aí como o protomártir da independência, né? Então, essa história do Tiradentes como herói nacional, ela só ocorreu depois da República. No Império, o Tiradentes era bandido. é isso, né? As versões vão sendo contadas, né? Eustáquio, isso me lembra todo o aprendizado que as pessoas tiveram, né, arqueológico da Bíblia, né? Que a Bíblia, o Novo Testamento foi escrito 50, né? Tem vários, são 4 testamentos ali, os canônicos, né? E cada um foi escrito com distanciamento da época que Jesus nasceu. Então você vai, né, tendo uma versão diferente, tendo uma escrita diferente. Bem interessante isso que você está trazendo, Eustáquio. Você falou um negócio que eu lembrei. Eu vi rapidamente. Parece que a Xuxa falou que a Bíblia precisava ser reescrita. E o pessoal ficou revoltado com a Xuxa. É, O Eustáquio, mas isso daí é importante, porque a gente tem que aprender mais ou menos a mesma versão de história na escola, né? Essa coisa, tem até o negócio do Getúlio, né? Que o Getúlio também queria forjar essa identidade nacional, então valorizou o samba, trouxe a Copa do Mundo para o Brasil. E eu não sei se isso tem livro, se alguém souber, né, se isso está documentado em livro, mas recentemente me disseram que a própria existência do Flamengo como torcida maior no Brasil, aquela coisa toda, se deveu a Getúlio. Getúlio resolveu beneficiar o Flamengo e deu muito espaço para o time na Rádio Nacional, que na época chegava em todos os cantos do país, porque ele queria que tivesse um time que fosse nacional, né? O Estado de cima para baixo fazendo, né, algo que hoje a gente vê. Eu não sou Flamengo e considero maléfica essa torcida muito o, numerosa. Estou brincando, o, né? Mas enfim, isso, alguém vai ser o mais numeroso, mas isso você deve ter ouvido da boca de algum fluminense, né? não, isso daí, quem me disse foi um corintiano, que foi o negócio da Rádio Nacional, que o time que ia ter expressão nacional muito forte ia ser o Vasco.
e aí Getúlio entrou na frente e colocou o Flamengo, dando muito espaço midiático para o Flamengo. Faz sentido, a torcida do Vasco é muito grande. É, o, Que é o o Vasco da. O Getúlio teve esse papel, inclusive, de uma certa recuperação da Igreja Católica, né? Porque o que que acontece? Com a República, até o fim do Império, né, a Igreja Católica é a igreja oficial do Brasil, né? Só podia ter a Igreja Católica e a Igreja Católica tolerava, né, outras denominações minoritárias, mas elas não podiam fazer proselitismo, não podiam. Por exemplo, você pega essas igrejas anglicanas, que vieram com os imigrantes europeus, são todas igrejas discretas. Elas não são espalhafatosas, porque não podia. Você tinha de fazer uma igreja mais humilde, Podia exercer a religião, não podia ter missionário, não podia é, converter. e não podia aparecer muito, né? Então, essas igrejas tradicionais protestantes, elas são muito discretas no Brasil, né? Elas não são igual os grandes templos das igrejas pentecostais, né? Que são templos espalhafatosos, né? Não, não são assim. Vem dessa E, tradição de e, e repressão. aí, e aí para buscar o apoio da igreja, por exemplo, um marco é o Cristo Redentor, né? Que foi Getúlio Vargas que foi na época do Getúlio Vargas que foi construído o Cristo Redentor aqui no Rio de Janeiro, né? Que é um marco assim para a Igreja Católica muito grande, né? Então assim, e o Getúlio trabalhou muito com a Igreja Católica, os decretos que ele fez, etc., teve um apoio muito A grande construção da Igreja Católica. nacional, se você for olhar todo o país, você tem um processo de construção nacional que você tem que acaba reprimindo, né, esses elementos mais tribais, mais locais de todo o país, né? Inclusive, todos os países tiveram várias línguas lá dentro deles, e essa língua foi unificada graças à mão forte da repressão estatal. E foi colocada uma só língua que, em geral, tem um livro, né? Acho que no Brasil não tem isso, né? Mas tem um livro que serviu de referência para, no caso alemão, por exemplo, foi a Bíblia, né? A primeira Bíblia, né, em alemão, né? Tem um poeta que é na Rússia. Então, cada país tem aquele texto que unificou a linguagem escrita no momento que foram reprimidas os dialetos e as demais línguas que tinham naquela região. É um processo, a gente não chegou aqui por acaso, né? É. No caso brasileiro, Olha, o Renato nosso, Giannini resolveu entrar aqui, ó. Já tínhamos o, começado aqui, está entrando aí Renato Giannini, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC. é Renato, já uma, estamos aqui falando aqui de unificação nacional, né? Dia 22, eu né? acho que Nós ele não estamos, conectou ainda o áudio o Renato, estamos aqui já falando longamente, agora. longamente aqui da formação da identidade nacional. Getúlio fez o Cristo Redentor para agradar a Igreja Católica, turbinou o Flamengo para ter um time nacional, trouxe a Copa do Mundo. Isso tudo, né, no ensejo de Pedro Álvares Cabral ter descoberto o Brasil num dia 22 de abril. Só que o Tratado de Tordesilhas, lembra José Eustáquio Alves, o Tratado de Tordesilhas antecede a vinda de Pedro Álvares Cabral. Então, como é que o pessoal sabia, né, que tinha uma terra aqui que dava para dividir? Inclusive, no período que eu morei na Inglaterra, tive relacionamento com pessoas de vários países e falava lá para os alemães: olha, Portugal e Espanha já dividiram o mundo ao meio. Os alemães não sabiam disso, porque não ensina na escola. Não é de É, interesse deles ensinar, né, o Tratado de Tordesilhas. Mas como? Portugal e Espanha foram grandes potências, dividiram, teve o Tratado de Tordesilhas. Eles não sabiam que existia o Tratado de Tordesilhas. A história é ensinada de maneira diferente em cada país. mas olha, eu já ouvi Renato, só dizer. uma coisa, é que nós estávamos falando que hoje, 22 de abril, que a gente está gravando, é o descobrimento do Brasil, o Lula está em Portugal e também é o Dia da Terra, né? O Dia da Terra é 22 de abril. Então, a nossa pauta aí hoje é essas três Eu não coisas. sei o que os franceses aprendem na escola, como história da França, os alemães Eu aprendem pensei que a como gente história da fosse Alemanha. falar do GSI.
Não, a gente fala, tem tempo para falar. Mas, o Renato, essa coisa, por exemplo, o Brasil foi descoberto, o México foi conquistado. Eu uma vez perguntei para o argentino, e a Argentina foi descoberta ou conquistada? Não tem, eu acho que não tem muito isso da Argentina. Foi um território Não, mas ocupado, né? hoje não se fala mais em descoberta, né? Quer dizer, Na é escola, complicado isso. os livros de Olha, escola, os ué, historiadores não falam. Não sei Pedro como Álvares estão os Cabral livros descobriu o prontos. Brasil, a identidade nacional. Descobriu? Não, eu não estou Beleza. dizendo nós problematizando, eu estou dizendo o que é ensinado para as crianças no Brasil. Sim, bom, pode ser. Mas, enfim. Olha, Alberto, de qualquer forma, eu estava conferindo, a estátua do Redentor começou a ser construída em 1922. O Getúlio apenas inaugurou, mas ela já estava em construção fazia tempo, viu? Eustáquio, o que você tem para dizer? Não, isso é uma reivindicação antiga, né? É um projeto antigo, tinha Por vários 9 anos de projetos, construção. é, mas o Getúlio ajudou a viabilizar, né? Ele inaugurou, né? Na verdade, quem acendeu as luzes foi o Marconi, né, da Itália. Foi um evento famoso, né? Porque ele acendeu as luzes a, sei lá, 10 mil quilômetros de distância, né? Mas isso não sei se foi já na mesma ocasião. Mas a inauguração é em 31, já no Getúlio, mas 12 de outubro, quer dizer, o dia da É suporte, padroeiro. o descobrimento da América para usar. Agora, quanto a isso que você falou antes, se já sabiam que existia terra aqui, consta que Portugal teve dois tratados, né? Teve um que falava em 100 léguas a leste, não sei de qual arquipélago da África, não sei se do Cabo Verde, e aí os portugueses pediram para rever e fizeram 370 léguas, que é a linha de Tordesilhas que a gente aprende. E consta que teria sido porque eles teriam mandado em segredo navegadores explorarem se havia terras, né, nessa faixa de 100 léguas, que praticamente não haveria algumas ilhas, né? Mas, enfim, eu acho que nós temos muitas coisas boas para discutir hoje, mas eu pensei que vocês fossem colocar, principalmente, essa queda do general G. Dias, as coisas todas, até porque, na quarta-feira, eu estava em Brasília, né, no dia, inclusive eu vi o Lula no evento que eu estava, e o Lula atrasou, dizem que justamente por causa dessa crise. E na quinta, a história que estava correndo era que a CNN tinha feito uma manipulação, por exemplo, ocultando os rostos dos militares cúmplices da invasão e expondo só o general G. Dias. Não sei o que é verdade e o que não é, né? Porque, obviamente, há um interesse do pessoal pró-governo em baixar, em aliviar a barra do lado do G. Dias, né? E, e há um interesse da mídia em lançar, da mídia, sobretudo da extrema-direita, e não aliviar isso, né? Então, eu acho que a O, coisa está... o Eustáquio, vamos falar disso, mas não esquece, hein, Eustáquio? A gente tem que falar do Dia da Terra, é importante. Você fala todos os Tá, aspectos pessimistas, eu falo os aspectos otimistas. tá bom. Aí Não, eu perguntei ao e da Eustáquio, né? entrevista. Você viu a entrevista do Lula hoje em Portugal, Renato? Não, não vi. É, eu acho que seria interessante a gente comentar também Não, a gente alguma coisa. Os comenta, mas vamos jornais que falar. tá, Esse general aí, eu estou achando que ele errou, né? A impressão que eu tenho, porque se o cara é chefe do GSI, está tendo uma manifestação que vai invadir ou invadiu o Palácio do Planalto, quer dizer, o que ele vai fazer? O que um chefe vai lá fazer? A paisana, não importa, ele deu lá uma versão que ele abriu a porta para criar uma armadilha para os manifestantes serem presos num determinado andar, né? Mas isso aí é irrelevante, quer dizer, eu não acho que seja uma atitude de chefe entrar à paisana e tentar fazer alguma coisa para resolver. E depois, né, eu não sei se, né, esses vídeos ficaram muito tempo sem aparecer. Parece que porque ele próprio estaria segurando isso, né, por conta do que ele teria sido filmado, né? Enfim, é tudo muito confuso, né? Agora, Renato, eu cheguei a tuitar, essa semana foi muito ruim para o governo em termos de mídia, mas eu acho assim, por que eu acho que isso está acontecendo? Porque o governo está sem. O Lula não deu o caminho do governo, não deu o rumo do governo. Eu estive em Brasília essa semana também, conversei com deputados,
do governo, da oposição, todo mundo está confuso, ninguém sabe qual é o caminho do governo, o próprio, os deputados do PT, né, todos eles estão, né, sem saber muito o que fazer. Né? Não, Nós e estamos veja do só, presencial. e isso tudo aconteceu na semana que a Simone Tebet, a ministra do Planejamento, mandou o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e que o ministro da Fazenda mandou o arcabouço fiscal. Então, assim, nós estamos com leis, projetos fundamentais para o futuro do governo, futuro do país, sendo apagado pela essa questão do GSI aí e por essa polêmica da guerra da Ucrânia. O que eu acho, Renato? O governo ele está sem narrativa, né? Narrativa, o enredo, né? Eu sempre penso numa escola de samba ou num livro. Né? Você tem um enredo, a escola de samba desenvolve um enredo. Aquelas alas estão todas conectadas entre elas, tem uma historinha sendo contada ali. Um livro é a mesma coisa, você tem uma narrativa, início, meio e fim do livro, cada capítulo está conectado um com o outro. Qual é a narrativa do governo Lula, né, para que você conecte a posição dele na Ucrânia com o arcabouço fiscal, né, em geral você tem uma narrativa. O primeiro Lula, né, ele tinha uma narrativa que eu acho até que se autoimpunha ali. Né? Nunca a esquerda tinha governado o país, um partido de esquerda. Então a narrativa foi: chegamos aqui, então vamos cuidar dos pobres. Isso é uma novidade, pela primeira vez isso está acontecendo. Né? Então tudo estava costurado, você tinha um fio condutor. Hoje eu me pergunto qual é o fio condutor deste governo. Não foi dado isso até agora. Eu acho que toda essa dificuldade de mídia tem a ver com a ausência de fio condutor, que depende de Lula. Não tem ministro da SECOM, né? Nenhum ministro dá o fio condutor de um governo no presidencialismo. E tem uma outra coisa, né, Alberto, que em 2003 houve uma passagem civilizada de um governo para o outro, né? Fernando Henrique deu posse para o Lula, tal, a oposição, o PT conseguiu eleger presidente da Câmara, né? Então, assim, é uma situação de mudança democrática no país muito tranquila perto do que está acontecendo hoje. E o governo atual começa com o 8 de janeiro, Não que é sei, mas você tem que ter um fio essas condutor. imagens. Veja Não, só, estou falando, Eustáquio. o que dificulta é isso, porque o governo começou a reagir, né, ao que estava acontecendo. Então, essas imagens aí que o Renato está falando do 8 é simplesmente assustador. A gente vê um general, chefe do abrindo porta, o outro dando água para o manifestante. O cara o cara não. Se for, eu fico pensando, se fosse eu estaria gritando, mandando o pessoal descer, pegando em arma, não sei o quê. O cara lá tranquilo, abre a porta aqui, dá uma aguinha ali. É, e isso vai impactar na governança do governo, na Não, tudo narrativa. bem, mas Porque qual. a oposição tem outra narrativa para isso tudo, Tá, né? tá, tá, Eustáquio, mas qual o fio condutor que Lula vai imprimir no governo dele? O que ele vai dizer que está tudo. Reconstruir o que foi destruído não é fio condutor, tá? Para o eleitorado de Lula, reconstruir o que foi destruído é obrigação. O fio condutor é quando você vai além da obrigação. O que você vai fazer para além da sua obrigação? Se Não, vocês quiserem, eu isso, posso contar uma coisa, vocês provavelmente não sabem, que que foi o encontro na terça e quarta do Fórum Interconselhos para elaborar o PPA. O Lula compareceu. Simone, o ministro da Secretaria-Geral, Macedo, e depois o Lula. Pode falar. É o seguinte, eles reuniram aqueles que fazem parte dos conselhos do governo. Os conselhos são geralmente conselhos que tem o governo, gente do governo e da sociedade civil, da chamada sociedade civil, maioria de sociedade civil. E a Secretaria-Geral é o órgão do governo que se articula com os movimentos sociais. E está tão enfronhada nisso que tem até uma diretoria de direitos animais, para vocês verem onde foi longe todo esse envolvimento com movimentos sociais. Então, eu fui lá pela SBPC, como membro do Conselho de Ciência e Tecnologia da Presidência da República. É um dos conselhos que são presididos diretamente pelo presidente, são poucos, e esse conselho tem a
não foi reunido nunca pelo Bolsonaro, mas por lei deve se reunir cada 6 meses. Bom, o que nós vimos? Muita reivindicação social. Quer dizer, a maior parte da conversa foi de direitos feministas, direitos dos negros, dos indígenas, relatos assim relativos ao Sistema Único de Assistência Social, de gente que não enxerga direito e melhorou a vida graças às políticas sociais. O pessoal realmente muito, muito a favor do governo, a favor das políticas de esquerda do governo, e claramente o objetivo deles, o objetivo do próprio Lula, é fazer todas as vozes falarem. Assim como ele escuta empresário, escuta até banqueiro, ele escuta a base eleitoral dele, que é essa. A Simone falou, o ministro Macedo falou bem, ele é biólogo, formado pela Universidade de Sergipe, mas é, sobretudo, um político. Agora, a Simone deu um show de retórica, né? Ela falou muito bem, ela disse como que era... ela pegou o hino nacional e ela falou, pois é, dos filhos desse Solas mãe gentil, mas o Brasil não é mãe gentil de todos os filhos, e tem que ser mãe gentil de todos. E foi por aí. Ela fala muito bem, está muito bem articulada, foi realmente um bom desempenho, e foi bem aplaudida. Foi muito engraçado, as pessoas perto de mim estavam falando, o agro está à esquerda agora, e a esquerda está aplaudindo o agro. Foi bem interessante. No dia seguinte, o Lula chegou para o encerramento, para a criação também do Conselho de Participação Social. Acho que vocês sabem, todos os 30 e tantos ministérios têm agora uma assessoria de participação social. Essas assessorias se reúnem e formam um grupo de trabalho, não sei o nome, mas, fora isso, criaram um Conselho de Participação Social, que tem tudo que é movimento mais conhecido, dos que eu lembro, até porque são os mais próximos da gente. Tem o Fórum Nacional de Segurança Pública, pelo Renato Souza Lima, tem a Associação Nacional de Pós-Graduandos, tem a UNE, a UBS, enfim, deu posse, e antes disso ele falou. Eu não cheguei a ficar até o fim porque eu tinha uma audiência no Ministério da Ciência, mas o Lula explicou, falou que o levou a escolher a Simone Tebet, falou que ele gosta que haja disputa dentro do governo, não usou esses termos, mas ele gosta que posições diferentes sejam explicitadas. A única coisa, vamos dizer, que causou um pouco de preocupação foi que a palavra ciência não apareceu em nenhum dos pré-documentos e a palavra educação apenas em termos muito vagos, educação de qualidade. Mas aí, então, se dividiu em grupos, em subgrupos, para fazer propostas. Eu e Helena Nader, da Academia Brasileira de Ciências, propusemos fortalecer o papel da ciência nisso, mas com pouco êxito. Viu? E há outra coisa interessante, curiosa, né? Não gostei, mas é interessante. Vários movimentos sociais se manifestaram contra a economia verde, dizendo que, por exemplo, que no Ceará, você produzir hidrogênio verde, que é uma coqueluche agora, né? É um artigo ótimo no Jornal Público de Portugal ontem, que produzir hidrogênio verde em estações offshore vai impedir os pescadores de navegarem lá. Eu acredito que precisa ter mais diálogo entre o pessoal que está lidando com... Bom, a economia verde, pelo que eu descobri lá, é de grandes empresas. Não é a mesma coisa que a agroecologia. A agroecologia estava como os movimentos sociais. Em suma, são muitas negociações que tem que fazer. O curioso é que, digamos, para muitos de nós, sustentabilidade ambiental e sustentabilidade social are words that go together well, mas para o pessoal lá havia um conflito entre os dois. Então vai ter que haver um esclarecimento junto aos movimentos sociais e, por outro lado, acho que quem está ganhando com a economia verde tem que, de alguma forma, compensar as populações que estão sentindo-se expoliadas do seu lugar. Foi mais ou menos isso. Essa contradição aí, Renato, ecossocial, né? O ecoecológico, toda a parte social com a parte ecológica, esses conflitos são antigos, né? Por exemplo, eu lembro aqui no Rio, teve um movimento para proteger uma área para mico-leão-dourado, né? E alguns movimentos sociais queriam usar essa área para fim de reforma agrária.
Então, você teve um conflito ali de interesse, né, vamos dizer, entre espécie, né, e a coisa social, né? E nessa coisa da produção de energia, no Nordeste, principalmente, muitas terras de população mais pobre foram compradas pelas grandes empresas eólicas, né? E às vezes Hum, compradas por um preço muito baixo, e essa população foi deslocada dessas terras, né? Então uhum, o pessoal denuncia isso. A outra coisa de usina eólica é que a usina eólica ela mata muito pássaro, né? Porque os pássaros, tá. conforme o lugar que você coloca aqueles moinhos, é, Uhum, se for um lugar de fluxo de aves migratórias, ela pode matar muitas aves. Então, esse tipo de denúncia, esse tipo de preocupação, ele sempre existiu, né? uhum, É, e essa coisa agora também com eólico no mar, né? Você vai afetar essas comunidades de uhum, pescadores, né? Então, isso não é novidade. Essa disputa já existe há muito tempo e tem que ser administrada, né? Evidentemente, tem grandes empresas agora investindo, principalmente nessa coisa eólica, que estão expulsando, estão dominando terras de comunidades tradicionais e de comunidades pobres, etc. Isso aí. Agora, o Renato, de qualquer modo, né, essas coisas, isso que você trouxe é o dia a dia do governo, né? A é, questão é o seguinte: o que eu estou, né, pontuando, né, é muito mais a política. O governo vai ter muita dificuldade no Congresso. O governo não tem base congressual e não tem essa semana agora, que foi esse turbilhão de má notícias para o governo, não tem um rumo. Né? O Lula está aí com qual objetivo? Né? O Lula precisa dizer isso para a sociedade. Do ponto de vista parlamentar, será aprovado o arcabouço fiscal. O Arthur Lira vai aprovar. Tá? Ele tem votos, ele vai lá e aprova. A questão é que para o arcabouço fiscal funcionar, outras coisas depois precisam ser aprovadas, e aí o governo terá problemas o que virá depois. Isso número Não, um. então, isso que o Renato está falando da CPI, porque esse negócio das imagens viabilizou a CPI, né? Porque a CPI é, é. não ia sair, agora a CPI vai sair. E a oposição realmente quer confusão nessa área, porque o que a oposição quer dizer que o 8 de janeiro foi culpa do governo, né? É mais ou menos isso que eles estão fazendo. É uma Uhum. coisa impressionante. É a mesma coisa que falar que a Terra é plana, né? Você vai para o espaço, vê a Terra e depois fala que a Terra é plana. É, agora, é isso que eu queria entender, Renato. Você acha que o governo vai perder espaço, vai ter dificuldade aí de aprovar a sua agenda diante dessa CPI? Olha, eu acho que não é fácil. Agora, enfim, o Lula está usando toda a habilidade dele. Por exemplo, houve um momento em que ele estava o Camilo Santana, estavam vários ministros. Essa é uma coisa interessante também. O Lula está levando os ministros, o máximo de ministros que pode, para tudo que é reunião, até ministros que não são diretamente dos assuntos. Então, por exemplo, nós tínhamos uma audiência com a Luciana Santos à tarde, e ela foi chamada para outro compromisso da agenda presidencial, que era destinar mais dinheiro para o MEC. Então, ele está fazendo uma coisa muito política dos ministros. E certamente são os secretários que estão cuidando do dia a dia, de resolver problema e tudo. Mas ele comentou a questão do ensino médio. Aí a galera começou a gritar: revoga, revoga. O Lula falou: pois é, eu acho muito bom o Camilo estar consultando os interessados, estudantes, professores. E, de fato, é uma coisa que a turma do Temer não fez, veio de cima para baixo, com muito apoio dos institutos empresariais de apoio à educação básica. E aí, mas foi interessante, porque o Lula não se comprometeu a revogar, e ele sabe que não dá para revogar. Eu estou falando isso porque, como é uma lei, revogar a reforma do ensino médio exige mais um acordo com o Lira. O Lula está querendo fazer
apenas acordos muito necessários. Eu achei interessante também que o Rodrigo Pacheco deu uma dura no Roberto Campos, lá no evento esses dias, e você sabe, o Pacheco é realmente a pessoa essencial se for para tirar o Roberto Campos. Depende dele, né? Não depende do Lira, depende do Roberto Campos, essencialmente. Então, o que vai passar dessa agenda? Eu acho que a prioridade absoluta do Lula, além do arcabouço fiscal, é a questão dos juros, né? Então, as prioridades absolutas. E ele tem que usar a base popular dele, essa base que eu vi na terça e quarta-feira, ele tem que usar para fazer pressão, mas, além disso, ele tem que conquistar outras vozes, né? A minha impressão é que a mídia está se voltando mais contra ele, quer dizer, a história, por exemplo, da Janja ir comprar uma gravata, isso é ridículo, né? Isso é ridículo. O presidente ganha 40 mil por mês, não pode pagar R$ 1.000, R$ 2.000 uma gravata da Hermenegildo Zenha, mas a extrema-direita mesmo está pegando pesado. A extrema-direita, quer dizer, me parece que o Tarcísio, o Zema, até o Partido Novo, eles estão cerrando fileiras para fazer o que puderem, para inviabilizar o governo, né? E acho que esse é... Pena que o Rocha não está aí, porque eu estou falando um pouco que o Rocha falaria com muito mais ênfase. Mas eu quero a discussão, eu quero usar um lado... Agora, Renato, eu vi a entrevista aqui do Lula em Portugal, eu fiquei muito impressionado pelo seguinte, todo esse discurso do Lula em relação à guerra da Ucrânia, que ele fez, quer dizer, esse discurso principalmente que ele fez na viagem à China, né, e nos Emirados Árabes, está se voltando contra ele, porque lá em Portugal, a extrema-direita foi para a rua, foi para o parlamento para questionar o Lula, e hoje, na entrevista, foi impressionante, porque todas as perguntas foram em cima da Ucrânia, né? Da inconsistência do Lula na Ucrânia. Aí o Lula tentou refazer, colocar aquela discussão dele, nós temos de falar da paz e tal, e o negócio foi ficando apertado, e aí o Marcelo Souza, lá, o presidente de Portugal, teve de ajudar. O Marcelo pegou a fala e falou, não, nós respeitamos a Carta das Nações Unidas, nós somos contra a invasão, não podemos tratar o invasor e o invadido da mesma forma, etc. Nós compreendemos a posição do Lula, que é defender a paz, etc. Mas o Marcelo Souza, ele consertou lá a conversa e como ele já estava atrasado, foi para frente. Mas, assim, todas as perguntas, basicamente, foram em cima da questão da Ucrânia e o Lula ficou acuado. Essa narrativa porque que a o Lula... Europa a Europa tem uma posição muito clara a favor da Ucrânia, né? É a favor da Carta das Nações Unidas, Alberto. É a favor... Não, eu o digo, para não seguinte, ser invadido, né? O território invadido. então a questão é a seguinte, o Lula fica com uma situação dúbia, porque ele fala assim, ajudar a Ucrânia é defender a guerra. Não, ajudar a Ucrânia é ajudar um país que foi invadido. Agora, isso também tem limite, né? Porque também não pode ficar. Então, assim, eu acho que a posição do Lula é importante no sentido de falar de paz, de insistir nesse ponto, mas ele tem que calibrar melhor, né? Inclusive, a ida do Celso Amorim para a Ucrânia vai ser fundamental, porque se o Celso Amorim foi para a Rússia, foi para a França, ele tem que ir na Ucrânia também, né? Se ele quer tratar os dois lados de maneira igual. O que o Lula fez, ele assumiu aquela posição tradicional que para você ficar como mediador, você não pode ficar nem de um lado nem de outro. Né? Eu acho que foi isso que o Lula tentou fazer. Né? Então, a guerra aconteceu, os dois são responsáveis, essa é a ideia. Né? Ao passo que a Europa está dizendo, aí são os países europeus, a Ucrânia queria entrar na comunidade europeia, vai acabar entrando. A Europa está dizendo, não, nós consideramos que a Ucrânia foi invadida, nós queremos a paz também, mas para ter a paz a gente tem que reconhecer o fato. A Rússia entrou no território de um país soberano. Né, e foi, né, e aí tem aquela história do Lula, só brigam dois quando os dois querem.
né? Então, eu acho que o Lula escorregou aí, né? E aí os países europeus ficaram ressabiados, a Europa como um todo ficou ressabiada. Enquanto E os vocês Estados Unidos falavam, eu também. olhei 3 sites portugueses importantes: o do Jornal Público, que acho que é o jornal mais lido em Portugal, o do Diário de Notícias, que é o tradicional, mas está em crise econômica, e o da Rádio e TV Portuguesa. Os três pegam leve para o Lula, viu? Só o do Diário de Notícias, que fala alguma coisa assim, Rússia invadiu, Lula diz, Rússia invadiu Ucrânia, mas é preciso a paz. Então, quer dizer, não, pelo menos na forma como a mídia portuguesa repercutiu, não pegou tanto. Porque eu acho que o Lula avançou um pouco o sinal, por exemplo, ao dizer que a Ucrânia vai ter que reconhecer que a Crimeia não volta, eu acho que ele tem razão, não volta mesmo, pela situação de fato, mas quando você quer ser mediador, você não pode já avançar tanto o sinal. Ele deveria ter falado mais da paz e menos ter responsabilizado ou acusado menos o Ocidente de apoiar a Ucrânia na reação à agressão russa. Acho que esse foi. Mas, quer dizer, a situação está difícil, porque o país está. Quem votou no Lula, pelo menos os setores progressistas que votaram no Lula, terceirizou muita coisa para ele. A gente está esperando dele praticamente a solução de tudo, até para erisipela, né? Então, realmente, nessa altura, é inevitável que a gente veja falhas, erros, e que essas falhas e erros sejam apontadas com muita atenção por quem, enfim, é oposição ou semi-oposição. A minha Ô, Renato, preocupação maior, Renato, é isso, é que em 3 meses de 2003, Lula tinha dado um rumo de comunicação e um rumo para o governo, e agora não, né? Então, essa é a minha preocupação básica, né? é, Mas como o, vocês veem a questão específica do escândalo das imagens lá do GSI? Eu acho que esse foi o assunto que dominou a maior parte dos dias úteis dessa semana. Se vocês acharem que podemos sair da questão da Ucrânia e passar para essa questão doméstica, né? Destaque. olha, ô, Renato, eu sou suspeito para falar, porque é o seguinte, eu tirava esses militares todos, eu, Oi? ó, eu tirava esses militares todos do governo. O meu ideal de país é a Costa Rica, que acabou com o exército há 70 anos atrás, entendeu? E está muito melhor em termos sociais, em termos ambientais, do que o Brasil. Então, assim, eu acho esses militares todos incompetentes, estão defendendo só os interesses dele e fazendo um jogo dúbio, né? Faz um jogo de agradar um lado e agradar o outro lado. Então, eu vi essas imagens, assim, eu acho vergonhoso o que aconteceu naquele dia, né? O GSI ter esse tipo de comportamento. Eu também eu sou a favor desse pessoal que fala fechar o GSI, acabar com o GSI. Né? Eu vi que o ministro da Defesa defende o GSI, mas eu fecharia o GSI. Primeiro, qual o papel do GSI? Eu estava lendo, ele é a antiga Casa Militar, né? Coisa do... Quando eu era criança, havia Casa Militar, depois virou Gabinete Militar, hoje é GSI. Vocês podem explicar exatamente? Casa Civil é uma espécie de quase primeiro-ministro, né? Casa Civil é quem, inclusive, geralmente o ministro da Casa Civil é quem faz nomeações e demissões, mesmo de diretor, não sei se de ASC, de secretário de ministério, mas a Casa Civil tem muito poder. O GSI, qual o poder exatamente dele? O que ele faz exatamente? O Renato, eu acho que o da Casa Civil ele tem uma limitação, quer dizer, ele não vai nomear. Eu acho que a Casa Civil eu vejo até como um elemento até burocrático aí, porque ele não vai nomear e demitir sem antes conversar com o presidente da República, tá? Então é um poder que é muito mitigado, digamos assim, Não, né? Roberto, não é não. Lembra quem teve na Casa Civil? Teve José Dirceu, Dilma Rousseff, Aloysio Mercadante, muito alinhados à presidência. E no caso, quando eu estava no MEC, o que acontece é o seguinte: claro que o presidente é quem escolhe os ministros, mas o papel de fazer as nomeações e demissões nas instâncias subministeriais
é muito da Casa Civil, que também é quem apura os nomes. Quer dizer, se um de nós for indicado para um cargo, eles fazem muito mais com o Google, eles entram em todos os sites do judiciário, da polícia, veem se a pessoa tem falência, veem até se tem empresa em seu nome, e mandam. Eu tive um secretário que tinha vários processos contra ele. Aí ele teve que esclarecer, estava limpo. O fato de ter processo contra não quer dizer que você seja criminoso, mas ele teve que explicar-se. Isso, claro, isso é uma parte burocrática, você tem razão, Alberto, mas eu acho que a articulação política é muito da Casa Civil. Você vê, o Rui Costa, o papel que ele tem tido. Tá? A articulação política é o Padilha, né? O que eu chamo de articulação política? Padilha vai no Congresso e conversa com os parlamentares e anota o que os parlamentares querem, né? E promete atender. É claro que aí, desses ministros da Casa Civil que você mencionou, o forte era o José Dirceu, mas justamente porque ele tinha construído o PT junto com o Lula, né? E é isso, quer dizer, a Casa Civil, a articulação política é a que tenta conversar sobre as demandas, e o atendimento dessas demandas depende dessa nomeação. Você mencionou aí toda a parte burocrática da Casa Civil. Agora, o presidente da República tem a palavra final, Claro, né? claro. Você está no Porque presidência. é o seguinte, você tem vários ministérios que não se sobrepõem, mas que se somam. A Secretaria-Geral faz a base social, os movimentos sociais, está muito claro. A Secretaria-Geral é o ministério mais à esquerda, por assim dizer, o que dialoga mais com a esquerda. A, a articulação com o Padilha faz a negociação para a maioria no Congresso. E a Casa Civil entrega, porque tiver que ser entregue para essas negociações, e também procura garantir que esse pessoal tenha qualidade. No Fernando Henrique, eu lembro quando ele dava ministério para algum partido aliado, ele assegurava que a secretaria executiva ficasse com alguém tucano, sabe? Alguém mais de confiança dele, um técnico mais tucano. De alguma forma, os governos tentam fazer isso, os partidos procuram a porteira fechada, né? Assim, não Agora dá isso que eu tudo. digo, o Padilha leva a demanda e a Casa Civil tem que efetivar a demanda, mas ela só vai efetivar se o Lula disser, não, vamos lá e vamos fazer isso aí. Tá? E assim que eu vejo, em particular, considerando que o Rui Costa, na Casa Civil, não é a mesma coisa que um Zé Dirceu. Zé Dirceu e Lula era unha e carne. Rui Costa vem da Bahia, agora que passou a conviver com Lula mais intensamente, não Mas convivia. Mercadante e Dilma eram unha e carne. Deu no que deu, né? Não estou entrando nisso. Só estou dizendo, Enfim, o nenhum dos poder da dois Casa são Civil bons é de grande. política, né? Aconteceu, né? Então, o que eu acho que está, né, o que eu acho que agora você perguntou do GSI, o GSI, pelo que eu entendo, faz uma espécie de proteção do presidente da República, uma espécie de serviço Segurança. secreto, né? Como se fosse um serviço secreto, né? Ligado, mobiliza coisas da ABIN, não sei, enfim. É, pode ser que seja viável extinguir como o Eustáquio reivindica, né? Não Eu, seria ruim, viu, Eustáquio, tirar um pouco essa militarização, porque a gente precisaria também saber quantos militares estão em cargo de confiança. No tempo do Bolsonaro, eram milhares. Falam há muitos anos que haveria algo como entre 16 mil e 20 mil cargos de confiança no governo. Isso inclui tudo. Eu uso os nomes antigos até DAS-1. DAS-1 é um cargo assim, de confiança o mais baixo que tem, uma gratificação pequena. E aí, é claro, é funcionário de carreira. De modo geral, quando a gente usa o nome DAS 1 a 6, você tem o quê? DS1 a 3 não tem gratificação de residência. Essa é uma diferença muito grande. Então, DS1 a 3, você tem que nomear assim pessoas que já são da carreira e que moram em Brasília, porque senão pode até não ser da carreira, mas se não morar em Brasília complica, porque a pessoa não vai ter auxílio para alugar imóvel. DS4 a 6, mesmo ministro, recebe, se não me engano, 20 ou 25% do salário base da função como gratificação de moradia. Então, o mercado imobiliário de Brasília, inclusive, é curioso porque ele cria fatias mesmo, faixas. Então, tem uma faixa de apartamentos que você aluga, sei lá, por R$ 1.000, digamos, que seria talvez um quarto, um quinto da gratificação DS4, que é coordenador geral. É um cargo já importante.
Acima tem o cargo de diretor. Diretor de avaliação na CAPES foi o cargo que eu tive, DS5, eu recebi uma gratificação para pagar o imóvel. Como eu aluguei um imóvel um pouco mais caro, que era a academia de tênis, eu morria com algumas centenas de reais acima. Mas, enfim, são cargos, são muitos cargos, e falou-se que 6 a 7 mil seriam militares, que daria, não digo quase metade, mas não muito longe de metade dos cargos de confiança. A gente teria que saber quantos ainda estão com militares. Isso é importante. Eu acho que o Dias aí cair é o mínimo que podia acontecer, né? Porque a imagem foi vergonhosa, né? Foi. O, Esse o- Capelli parece competente, né? Porque ele O fez um bom Capelli foi trabalho. presidente da UNE, né, Renato? Você lembra? Ah, é? Foi presidente da UNE. Ele é do PCdoB, então? Ou não? Porque sim, tudo é a turma só. Quando o Agnello estava no governo federal, o Dino era do governo Agnelli e o Capelli e outras pessoas do PCdoB estavam juntas, né? Aí depois o Dino ganhou pelo PCdoB, ele ganhou o governo do Maranhão. Essas pessoas foram para lá e agora voltaram com o Dino no Ministério da Justiça. Ah, tá. vamos caminhar aí para o final, vamos falar do Dia da Terra. Então, o Dia da Terra, ele foi criado em 1970 por iniciativa de um senador americano, só para essa data é importante, porque é o seguinte, é antes da primeira conferência da ONU. A primeira conferência de meio ambiente da ONU foi em 72, em Estocolmo. E aí, por causa da data da conferência da ONU, você tem o Dia do Meio Ambiente, que é 5 de junho, né? Então, 5 de junho está relacionado com a Conferência de Estocolmo de 1972. Mas o Dia da Terra é uma iniciativa mais americana e que foi feito antes dessa Conferência de Estocolmo, né? Não é um dia tão importante como o Dia do Meio Ambiente, que hoje mobiliza todos os países, mas é uma data que é sempre relembrada no dia 22, que coincidência é o dia do descobrimento do Brasil, Ô, né? Eustáquio, Ou eu o dia estava. da invasão do Todos Brasil. esses dias, Dia da Terra, Dia do Meio Ambiente, chama atenção para a crise climática de uma maneira ou de outra. Você viu essa semana de novo aquela onda de calor na Índia, justamente quando a Índia Pois é. ultrapassou. Teve uma onda, todo ano agora está tendo uma onda de calor brutal na Índia, né? O que o pessoal chamou a atenção agora é o seguinte, é que para o mês de abril, né, no hemisfério norte, os meses mais quentes são julho, agosto, né, às vezes setembro. Mas o mês de abril é um mês ainda mais frio. Então, assim, para o mês de abril, você ter temperaturas acima de 40 graus é uma coisa inédita, né? E essa onda de calor pegou a Europa, mas pegou principalmente Paquistão, Índia, Bangladesh e pegou a China também, né? Mas o que a Organização Mundial de Meteorologia soltou um relatório essa semana mostrando o seguinte, aquilo que a gente já discutiu aqui, que acabou a Laninha, né? Porque, veja só, os 2 anos mais quentes em milhões de anos foi 2016 e 2020. Eles mais ou menos empatados. 2016 um pouquinho na frente de 2020, tá? Foi os anos mais quentes. Aí 2021, 22 teve a Laninha. E o Laninha é um fenômeno que esfria as águas do Pacífico e diminui a temperatura global. Mas diminui assim, diminui em relação a 2016 e 2020, mas continua sendo um ano muito quente. Então, o 2022 foi o quinto ano mais quente da história aí do Holoceno, né? E agora já começou os efeitos do El Niño, né? Então, assim, a NASA já está colocando que até o final do ano tem 90% de chance de ter um El Niño forte, né? Porque também tem isso, tem El Niño fraco e tem El Niño forte. Então, Mas vai cá, só uma perguntinha: vai ter El Niño, isso é certo? não, assim, que é certo que vai ter El Niño, é certo.
a dúvida é quando ele vai estar plenamente em atividade. Então, assim, de abril até julho, é 60% de El Niño. De setembro até outubro, é 80%. De novembro até janeiro, é praticamente 100%. Vai pegar a gente aqui no verão. Nosso verão vai ser terrível. Então, qual que é a previsão? É que esse ano de 2023 ele chegue pelo menos empatado com 2016 e 2020. E o ano de 2024, é bem provável a gente vai chegar a 1,5 grau em relação ao período pré-industrial. Ou seja, a meta do Acordo de Paris, que foi feito há 9 anos atrás, 8 anos atrás, né, ela vai ser rompida ano que vem, antes de completar 10 anos do Acordo de Paris. Então, isso é uma preocupação muito grande, porque mostra que a gente não conseguiu reverter, né? O Guterres, o secretário-geral da ONU, falou o seguinte, que o mundo está na alta estrada do inferno climático, né? E com o pé no acelerador. Então, a gente não conseguiu nem tirar o pé do acelerador, muito menos dar um cavalo de pau na nossa modelo de produção de bens de consumo. Então, assim, é uma situação muito complicada, muito um futuro, o mundo vai ter um futuro muito, muito difícil. Eu quero ver o otimismo do Alberto Não, para enfrentar vai essa ter uma situação. solução. Sempre tem uma solução. O ser humano consegue dar um jeito. Olha, o Jornal Liberação, faz uns 10 dias, deu uma capa sobre o fim dos insetos. Todos nós testemunhamos isso. Todos nós, em algum momento do passado, viajamos de carro para o interior ou entre as cidades e encheu o vidro de cadáver de inseto morto, que hoje não tem mais. Reduziu drasticamente a população de insetos e o que os cientistas estão dizendo é que o extermínio dos insetos em escala global é um péssimo augúrio para a própria humanidade, porque enfim, os insetos são essenciais para muita coisa, polinizar, entre outras, mas também são alimento de muitos outros animais dos quais dependemos, né? Então, Renato, tem uma frase na internet que fala que a frase é do Einstein. Eu não tenho certeza se é do Einstein, mas é uma frase verdadeira, que fala, assim, que chama atenção, que fala o seguinte: se acabarem as abelhas, os polinizadores, né? Não é só abelha, os abelhas Mariposa é importante. Borboleta. se acabarem as abelhas, 4 anos depois acaba a humanidade. É mais se ou menos acabar a assim. humanidade, não acabam os abelhas. Tem uma frase atribuída a Churchill, que o Churchill disse o seguinte: os seres humanos são insetos. E eu, Churchill, sou um vagalume. Pessoal. Gente, um bom final de semana para vocês. Prazer em vê-lo. Eu mandei um texto para